E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós temos uma crítica sobre o filme It, a Coisa. When you're a kid, you think the universe revolves around you. You think that you'll always be protected and cared for. Then, one day, you realize that's not true. Sim, eu assisti esse filme e olha que eu tenho muito medo de filme de terror, mas eu vi os trailers desse filme, me inspirou e comentaram tão bem desse filme que eu realmente quis assistir. Demorou e a crítica provavelmente você já deve ter visto em vários outros canais aí, outras pessoas falando desse filme. O filme já tá quase saindo de cartaz. Não sei, mas é como diz aquele ditado, né? Antes tarde do que never. Eu já vou fazer uma crítica sobre esse filme maravilhoso. Confesso que é um filmaço muito bom. It, a Coisa. Se você não assistiu, assista, que é da hora. Um filme de terror. O que ele deve ter? Na concepção de alguns diretores de filme de terror, ele tem que ter pânico, susto e você tem que ser aterrorizado do cinema. Mas esse filme vai totalmente na contramão do que um filme de terror geralmente é. Se você for comparar esse filme com um filme que saiu recentemente, tipo Annabelle, se você pegar os dois, você vai ver que é totalmente diferente. Um é sobre dar susto nos seus espectadores, nas pessoas que estão assistindo esse filme, porque as pessoas meio que gostam disso, elas gostam de sofrer, de sentir medo, e os diretores sabem que as pessoas gostam disso e eles colocam quantos sustos for conveniente para eles. Então, tipo, quanto mais susto, melhor. Mas o It, a Coisa, é completamente diferente. Eu não vou comparar ele ao livro, porque ele é baseado na obra do Stephen King. Se vocês não sabem, é um livro. O Stephen King é um cara muito bom que escreve N histórias de terror e histórias fantásticas. Mas eu vou falar do filme como uma obra independente. Então, esquece que ele foi tirado de um livro e vamos falar só do filme. Ele vai totalmente na contramão, porque o filme não tem só susto. Ele tem sim alguns sustos, você toma alguns sustinhos, mas nada que você não sobreviva, nada que você não consiga dormir à noite. Você toma alguns sustos, mas em compensação a história, o enredo, o roteiro desse filme é tipo fantástico. Ele é baseado num palhaço, que ele é um serial killer, ele mata as crianças, só que isso é muito além disso, do palhaço que está atrás das crianças, e as crianças que meio que estão tentando fugir do palhaço, ou querem matar o palhaço, e o roteiro vai muito além disso, ele explora aquela parte de bullying, não é aquele bullying normal que a gente vê na escola, zoa o outro e tá tudo certo. É um bullying mesmo pesado, eles cortam um gordinho lá, que é o que mais sofre bullying, e eles zoam ele a ponto de ser um incômodo de verdade, de você se sentir mal por ele. Eles tratam de abuso sexual, não sei se é pai ou se é padrasto de uma menina, ele meio que abusa da menina. E, tipo, são coisas bem pesadas mesmo, é um clima pesado do filme, porque o roteiro, como eu falei, ele vai muito além do palhaço que assassina crianças. Só que não fica esse clima pesado no filme, porque eles colocam um alívio cômico certinho em todas as cenas, você tipo fica sentido por aquela situação pesada mesmo, você fica tipo perplexo com aquilo, você fala, nossa, que bad, né? É verdade. Só que eles conseguem colocar alívio cômico, que você dá risada, você se emociona, você fica triste, você fica perplexo, você toma susto, mas tudo isso num filme de terror de 2 horas e algumas coisas. Então isso é uma coisa muito boa, porque eles fazem um mix de emoção e colocam certinho coisas... Mordi minha língua. Eles conseguem colocar tudo perfeitamente encaixado pra você. Quando você é pra tomar susto, você toma susto. Quando é você pra você dar risada, você dá risada. E você sente aquilo na pele, o que aquelas crianças estão passando. Que eles criam um elo entre você e as crianças. Porque com brincadeiras de crianças, tipo, as piadinhas dele, as brincadeiras que eles fazem e tudo o que eles sofrem, você meio que acaba sofrendo junto. Então isso te envolve muito mais no filme e deixa você muito mais centrado. E é fantástico isso, porque você acaba tomando as dores dos personagens e quer que eles se deem bem, quer que o palhaço não pegue mais eles, quer que eles saiam bem daquele filme. Então isso é uma coisa fantástica, esse elo entre você e os personagens. Bom, esses são alguns pontos positivos e alguns bons pontos positivos, porque você tem que assistir o filme. Só por isso que eu falei, já merece você assistir um filme, porque ele não é um filme de terror normal, ele é um filme de terror fantástico, que não só te dá susto, mas também passa uma lição de vida pra você. Mas agora uns pontos negativos é que o palhaço, ele meio que se alimenta, pelo que eu entendi, ele meio que se alimenta quando a criança tem medo. Então, para a criança ter medo, ele tem que assustar a criança. E uma coisa que ele cria são cenas, tipo, do pior pesadelo de cada criança. Tem uma cena que a criança vê uma porta com várias mãos saindo pelas beiradas da porta, e aquilo meio que aterroriza essa criança a ponto do palhaço poder se alimentar dela. Ele meio que tem que deixar a criança cagada de medo
para poder se alimentar dela. E essa é uma coisa meio que as 2 ou 3 primeiras crianças que eles criam a cena, para você entender, você entende, né, que ele está refazendo os piores pesadelos de cada criança. Então você entende isso, você compreende, beleza. Só que chega um certo ponto que eles começam a apresentar todos os piores pesadelos de todas as crianças. Só que isso começa a ficar um pouco maçante e saturado, porque você já sabe que ele cria essa situação para reproduzir o pior pesadelo de cada criança. Só que depois de um tempo de 3, 4, 5, você já meio que cansa. E aquela situação, toda vez ele criando aquela situação, fica um pouco chato. Mas fora isso, o filme é bom. E esse é um dos poucos pontos negativos que eu achei no filme. Achei um filme muito bom, muito fantástico e muito completo para um filme de terror. Geralmente os filmes de terror são só susto. Esse é um filme muito complexo e muito completo, digamos assim. Só que ele deixou algumas dúvidas no ar, algumas perguntas e alguns questionamentos, pelo menos na minha incrível cabeça. Bom, se o palhaço ele só aterroriza a criança, ele se alimenta do medo da criança, tipo do feromônio? Não sei. A pessoa tá com medo e exala aquele cheiro de cagaço. Ele se alimenta daquele medo ou ele se alimenta propriamente da criança, da carne física, né? A parte do primeiro menininho, que você já deve ter visto no trailer, que o barquinho dele escorrega e cai no bueiro, o palhaço meio que segura o barquinho dele na mão. Quando o menino vai pegar, ele arranca o braço do menino fora com a boca. E tipo, aquilo é ele se alimentando ou é ele só aterrorizando o menino? E tipo, só arrancou o braço do menino pra deixar ele meio que pirado da cabeça. E isso que eu não entendi muito bem. Ele se alimenta do medo, da carne mesmo, da criança. Depois aparece o menino todo louco lá, falando que você vai flutuar. Isso é meio pesado, porque o menino tá batuta na cabeça, já tá todo zoado, sem um braço, com a cara toda arrebentada. E se ele se alimenta das crianças mesmo, e por que ele não ataca onde as crianças estão, quando as crianças estão em casa, dormindo? Tem muitas cenas em que as crianças estão sozinhas em casa e ele não ataca. Onde ele pode atacar e por que só naquele lugar que ele pode atacar? Só na casa lá mal assombrada, ou em todo lugar da cidade, ou em só alguns pontos da cidade? Isso deixou algumas dúvidas. Pode ser que eles vão responder no It, a Coisa, parte 2, ou pode ser que fique essa dúvida eternamente. Espero que eles respondam no parte 2. Eu quero assistir esse filme porque fantástico, estou esperando a parte 2. Nem acabou de sair do cinema ainda a parte 1 e eu já estou esperando a parte 2. Eu espero realmente que eles respondam algumas dessas perguntas na parte 2 e também da onde eles tiraram tantas crianças corajosas assim, porque, meu Deus do céu, as crianças, tipo, sabem que tem um palhaço que assusta todo mundo e eles vão pra cima do palhaço mesmo. Isso é fantástico. E as crianças passam por tudo aquilo, fora o Pennywise, todas aquelas situações que eles passam em casa, na escola e etc. Eles ainda vão enfrentar o palhaço, que eles são corajosos a esse ponto. Se fosse eu, o palhaço tá de um lado, eu vou pro outro. Se dane, eu vou embora. Mas as crianças não, vou na casa dele enfrentar ele, quer matar o cara. A criança é doida da cabeça. As crianças aí pegaram as crianças muito corajosas, hein? Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por quem assistiu. Uma crítica sobre o filme It, a Coisa. Se você não assistiu esse filme e pretende assistir, assista. Se você não assistiu nem quer assistir, não assista. Ninguém é obrigado a nada. Mas é um filme de terror muito bom. Você toma alguns sustinhos, mas é tranquilo, você consegue sobreviver, você vai dormir à noite. Eu, que sou um bunda mole completo, eu assisti o filme e tô tranquilo. É tipo, toma uns sustos na hora, sai de lá, mas tá suave, de boas. Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por quem assistiu. É nóis, valeu, tamo junto. Fui.